Eis que chega um roteirista na sua sala com um roteiro grandão falando: eu tenho um filme pra produzir, só que eu preciso de uma produtora, de um estúdio de cinema pra produzir. E aí, topa ou não topa? Hoje eu vou te explicar pra você como funciona todo esse processo de um estúdio, como é todo esse processo, esses detalhes que acontecem lá nos bastidores para um filme conseguir vir ao ar 2 anos e meio depois. Quer saber? Vem com a gente para mais um vídeo aqui do Explicando Cinema do Crítica News. O roteirista chegou na sua sala com um roteiro de 900 folhas, grandão, cheio de diálogo, uma história de seja lá qual gênero. Ele chegou, botou ali na pilha. O pessoal ali, que tem uma equipe responsável para avaliar roteiros, vão ver se está de acordo com o que eles precisam. Porque um estúdio tem 2 tipos de entrada de roteiristas. O roteirista encomendado, e 2, os novos projetos. Os roteiristas encomendados são aqueles que o estúdio pede para uma pessoa que já é da área produzir. Por exemplo, eu quero uma continuação de Piratas do Caribe. Vou mandar esse brother aqui que eu gosto do trabalho dele fazer para mim. Acabou. Ou você tem um caso que chega um roteirista do além para você, pode ser famoso ou não, e fala: eu quero produzir esse filme. Se for famoso, claro que a chance dele de produzir o filme é bem maior. Se não, é uma chance que entra lá nas 1001 possibilidades. A pessoa chegou lá, vinho. Aí a equipe vai avaliar, vai passar para os investidores, não sei o que, não sei o que. A ideia ficou positiva? Ficou boa? O que vai acontecer? Ele vai dar o red card ou o green card. O red card é: não, o seu roteiro não foi apto a entrar aqui. E normalmente é por 2 motivos. Ou 1, ele não tá bom o suficiente. Ou 2, ele não tá de acordo com a nossa proposta que o estúdio quer seguir no momento. Eles dão sempre essas 2 afirmativas. E o green card é: processo liberado, vamos começar a pré-produção. E aí sim começa tudo. A partir do momento que você já tem um green card, você vai sentar em reunião com os investidores, vai ver o que você vai precisar para o seu projeto, ter uma noção de escala e tal. E aí os nossos chamados de produtores operacionais, ou que a gente chama de gestores aqui no Brasil, eles vão pegar e vão pensar em um orçamento limite que você vai poder ter. Eles vão pegar esse orçamento, tacar na sua mão e falar: agora você vai procurar atrás das pessoas. E aí eles vão pegar os influencers deles, são aquelas pessoas da área criativa que ajudam a delegar e achar pessoas boas para projeto, onde a sua função, que não tem um nome muito específico para isso, entra como produtor geral. A sua função aí, dentro de um produtor de um estúdio de cinema, é achar pessoas ideais para o projeto ideal. Se é um filme de terror, ele vai achar o quê? Alguém que já trabalha com filme de terror e que é bom dessa pegada de psicológico e tudo mais. Se é um filme de romance, vai pegar alguém que manja de fazer coisas fofas, tudo mais, cenários bonitos, tal. Diferentemente de um filme de ação, que vão puxar uma pessoa que sabe fazer coreografia de luta, ou um filme de ficção científica que já vai querer puxar pessoas que sabem mexer com efeitos digitais. Então, tudo isso é a equipe de gestor do estúdio que vai decidir para você e vai dar vários nomes para você como responsável. O responsável vai chegar, vai delegar um diretor geral do projeto, e esse diretor vai entrar em contato com o roteirista. Existem casos que o diretor e o roteirista é a mesma pessoa? Muitas vezes, mas muitos casos também não são a mesma pessoa. E aí acontece uma coisa que eles têm que alinhar pensamento. Por isso que é muito comum a gente ver no cinema pessoas saindo de projeto, tanto o roteirista quanto o diretor, normalmente diretor, por um motivo chamado de divergência criativa, que é quando essas 2 pessoas aqui não se dão bem. E na verdade, às vezes não é nem se dar bem, só quando a mente deles não casa, e aí acham melhor sair. E sem problema também na minha visão. Tendo o nosso diretor, o diretor começa a ir atrás antes de todo mundo, enquanto nosso roteirista está lá vendo os últimos detalhes. O diretor começa a ir atrás, o produtor investidor, produtor executivo, diretor de fotografia, vai atrás do cara que vai montar cenário, um cara responsável por figurino, um cara responsável pela edição e um cara responsável por efeitos digitais e um pela iluminação aqui. Esses todos aqui vão ser nossos mini-chefes. Temos nosso diretor, roteirista e o produtor master. Esses brother aqui são os topzão. E aqui quem é logo abaixo do estúdio. E abaixo deles tem os chefes. Os chefes, cada um cuida do seu departamento. E aí, cuidando os seus chefes, todos contratados, começa a se contratar toda a equipe que vai ajudar.
Então o cara que é o chefe de câmera, que é o diretor de fotografia, o cara precisa contratar no mínimo, em média, de 60 outras pessoas, não como assistentes, mas como pessoas operacionais para controlar aquele processo. Seja o cara que cuida do foco, seja o cara que cuida do cabo, o cara que fica segurando o microfone, aí é muito processo. Por isso que uma produção de cinema envolve 400 a 500 pessoas. É muita gente em todo esse processo de filme. Muita gente mesmo. E detalhe, se for uma série, a gente precisa de uma coisa chamada showrunner, que é o cara que vai fazer a série funcionar sempre. O showrunner, ele é o cara que está responsável por cuidar de todos os roteiros e todas as etapas que uma temporada vai seguindo, e ao mesmo tempo o showrunner é o cara que vai cuidar de todo o processo de comunicação entre uma temporada e outra, nas redes sociais, como vai ser os anúncios, como vai ser o desenvolvimento de um personagem. É praticamente o diretor, só que o diretor foca em cuidar do episódio e o showrunner do projeto como um todo de todas as temporadas. E aí entra um cara chamado cast member e o diretor. E essas duas pessoas, claro, com alguns convidados especiais, vão atrás de puxar o elenco. Tem toda a equipe decidida primeiro, aí vai atrás do elenco. Vai ter que ver conflito de agenda, ver quem é bom no papel e começa o processo de audição. Aqui no processo de audição a gente tem a audição padrão e a audição que a gente também chama daquela que é teste de química, que é ver se os nossos protagonistas eles funcionam. Tanto como é filme musical, tem que ver se canta bem, tanto se é filme de romance, tem que ver se os dois alinham bem ali os seus pensamentos, a fisionomia física, tem que fazer mais maquiagens, tem que prender cabelo, não tem. Tem um monte de estratégia subliminar aí que eles usam, que já fizeram muitos estudos, que a psicologia do consumidor ao assistir um filme tem que bater com a nossa realidade. Então tem que ser alguma coisa que role química entre os personagens. E acontece testes de química até com o herói e o anti-herói também. Então o vilão e o herói tem que ter um teste de química também para saber se eles vão funcionar. Por isso que é muito difícil fazer animação, porque você não tem como fazer esse teste de química, é tudo criado à mão. Por isso que a animação é mais difícil de se produzir. Mas aí tendo o seu elenco formado, bonitinho, agenda marcada, o estúdio vai chegar para você e falar: te dou esse prazo aqui, você vai ter 6 meses para gravar, você vai ter 1 ano e meio de pós-produção e depois vai lançar o trailer aqui vai ter que lançar o outro trailer e aqui vai lançar o filme. Vou te dar já um calendário prontinho para você seguir. O problema é que é função do diretor cuidar daquele calendário e não ultrapassar ele, não tem como passar um calendário, é muito difícil. E também a gente tem que tomar cuidado que sempre o estúdio vai querer colocar umas pontinhas aí na pessoa. Eu falo isso porque o estúdio quer manter o controle do seu projeto. Eles não estão só dando a permissão de projeto, eles estão investindo o money deles. A gente está falando de produções que custam mais de 40 milhões de dólares. Então eles querem botar o moneyzinho deles ali. E é por isso que o estúdio quer manter sempre muito bonitinho, que o processo esteja funcionando bem. Os próprios investidores vão lá no estúdio de set de filmagem, do nada, sem avisar ninguém, só para ver como tá o processo, tá rolando muita briga, como é que tá. É comum isso. A partir do momento que o filme tá pronto, todo gravadinho ali nos seus arquivos HD, ele começa uma coisa chamada pós-produção, que é todo o processo de edição e processo sonoro. Nesse processo aqui a gente encontra uma coisa que demora muito tempo. Em um filme padrão demora em média de 1 ano a 1 ano e meio para produzir. Em um filme de ficção científica, hoje em dia, graças à nossa tecnologia, em 1 ano e meio é possível fazer um filme de Marvel, por exemplo, cheio de efeitos especiais. É possível já, agora, 2022. Mas até uns 5 anos atrás demorava até 2 anos para se fazer um filme com muitos efeitos visuais. Porém, ainda existem muitos diretores que gostam tanto que seu filme fique bem feito. Diferente da Disney, que não preza uma demanda muito grande, o que eles acabam fazendo? Eles preferem ter muito tempo de pós-produção, tipo 2 anos e meio. Começa a gravar o filme há muito tempo lá atrás, há 2 anos e meio atrás, e fica 2 anos e meio de pós-produção. Porque aí o cara tem certeza que o filme dele tá bem produzido. Esse é o caso de James Cameron com Avatar, que tem mais de 5 anos de pós-produção de Avatar 2. E é o mesmo caso, por exemplo, de Duna, que teve aí quase 2 anos inteiros só de pós-produção. E já o diretor já falou que não precisava de tanto tempo, mas ele preferiu um calendário grande, né, para conseguir trabalhar bem, não deixar nenhum erro passar, de não deixar nenhum efeito gráfico ficar ruim e tal. Isso é um cuidado que a direção tem e que não é todo caso que a gente consegue ter esse cuidado de aumentar a agenda. Tem muitos estúdios que estão necessariamente precisando postar um filme ali naquele mês, não tem como sair adiando. Mas quando possível, e principalmente quando o diretor tem aquele poder mesmo, ele pode chegar e falar: preciso de mais tempo, e o estúdio vai ouvir.
Por isso que você precisa estar sempre consciente do seu projeto. E os estúdios sabem quem são os diretores que têm consciência disso. Um estúdio correndo para deixar o seu filme operacional, quando estiver na pós-produção, eles vão mandando alguns arquivos para a equipe de marketing, que são os produtores ali, junto com a própria equipe de marketing e os nossos patrocinadores. Todo esse povo vai se juntar e montar uma coisa chamada trailer de filme, que eu já fiz alguns vídeos aqui no Critica News falando sobre trailers de filmes. Vai lá conferir que tá muito bom. E aí, depois disso, eles vão montar todo esse processo que vai ser uma coisa que tem que vender muito aquele filme. E isso não é uma coisa rápida de fazer, passa por muitas e muitas reuniões e tudo mais. Terminou todo esse processo, vai tendo algumas entrevistas, vai chamar o elenco para fazer joguinhos, entrevista no Jimmy Fallon, não sei o que, não sei o que, vai criar pôster promocional, vai criar tudo que conseguiga vender. E aí o estúdio vai chegar, vai fazer contato com as distribuidoras, que são aquelas salas de cinema que você vai ver. Não tem marca, PlayArt, Cinemark, Kineplex, UCI Cinemas, cada uma dessas é chamada de distribuidora de cinema. E cada uma dessas tem um preço para colocar o filme na sua sala. Obviamente o Cinemark é que cobra mais caro, porque é uma multinacional que existe no mundo todo, e para você pôr o seu filme em um Cinemark, você como um estúdio de cinema tem que pagar mais do que para você colocar, por exemplo, em um Cinépolis, que tem praticamente só no Brasil. Então é uma coisa diferente. Você tem o preço. E o preço varia de cada semana. Uma coisa que ninguém sabe é que se o filme entra em cartaz, logo quando ele entra em cartaz na primeira semana, tem um preço que é feito por sala de cinema. Então, para eu deixar o meu filme passando na sala número 5 durante a semana 1 inteira, eu preciso pagar, por exemplo, $100 mil para deixar naquela sala ali. Por isso que a gente pensa, um filme que tem um orçamento de 80 milhões, são 80 milhões como? Provavelmente aí a gente gastaria em média de uns 60 milhões envolvendo gravação, envolvendo pós-produção e marketing, e 10 milhões envolvendo distribuição na sala de cinema e alguns pontos para streaming quando vai vender e tudo mais. Então a gente tem uma separação toda desse orçamento que é muito grande, entendeu? E é por isso que a cada semana o filme vai diminuindo a quantidade de salas. Por quê? Na semana de estreia, normalmente seu filme, uma Marvel da vida, tá em 3 salas. Sala número 1, 2 e 3 de cinema. Porque é um filme que tem muito público. Só que a partir da semana 2, 3, que o filme já tá em cartaz, não precisa de 3 salas. Sairia muito caro. Então eles acabam reduzindo para 1, 2 salas. E é assim que acontece um filme. E claro, se o filme ganha pernas longas e o público continua assistindo ele a cada semana, obviamente o estúdio vai pelo menos manter sempre 1 ou 2 salas por mais tempo que for. E é sempre pago essas salas semanalmente. E é assim que funciona todo o processo da gravação de um filme. Claro que se a gente fosse entrar em muitos detalhes, tem como falar sobre como funciona dia a dia em um set de filmagem e tudo mais, mas esse é o trabalho de um estúdio como operacional. Ele precisa delegar suas funções e trabalhar ao mesmo tempo em vários quesitos. Muito curioso, muito legal. Esse é mais um vídeo do Explicando Cinema aqui no Critica News. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe sua curtida aqui embaixo, comenta o que você achou. Eu te vejo na próxima. Um grande abraço, valeu, falou e fui.